Boa noite, vou fazer hoje um jogo rápido falando sobre sibutramina, tá? Aos olhos da psiquiatria, tá? Ah, Sou Gustavo, me chamo Gustavo, tá? Sou médico formado na Universidade Federal de Pelotas e com residência também pela mesma instituição, né? Em psiquiatria. Pretendo aqui falar um pouquinho da sibutramina e algumas coisas que não falam sobre ela, tá? Algumas preocupações que eu acho menores em relações a outros efeitos que a gente tem que ter maior cuidado, que eu vou falar mais pro final, né? Então, a sibutramina, ela é uma medicação prescrita muito por endocrinologistas, médicos clínicos, médicos do esporte, nutrólogos, uma série de outras especialidades, porém é um antidepressivo, tá? Um antidepressivo muito parecido com os duais, tá? Mas diferente dos duais, ele ainda age, além de agir em serotonina, noradrenalina, ainda age em dopamina também, tá? Tendo um efeito bastante potente sobre esses neurotransmissores, tá? E um pouco desbalanceado em relação à proporção com que faz a inibição da recaptação de serotonina, tá? Que explica depois alguns efeitos colaterais, né? De ordem psiquiátrica, que a gente tem que cuidar, né? Então, vejo muito vídeo, muito pessoal advogando que é só endocrinologista que pode prescrever. Tenho lá as minhas dúvidas, porque em casos selecionados, enfim, e com a ajuda de médicos clínicos, eu prescrevo e tenho o receituário, né, que é o receituário parecido com os dos benzodiazepínicos, porém tem a indicação, em vez de ser B1, é B2, tá? Que tu tem que prescrever junto com 3 vias desse termo de consentimento que tu consegue imprimir pela internet facilmente. Uma fica com o médico, outra com o paciente e outra médico, paciente, outra com o farmacêutico, tá? Então, esse é um método de prescrição, existe a dose de 10 e 15 miligramas, né? E o uso dele, embora seja um antidepressivo, como eu falei, o uso dele é indicado para questão de perda ponderal e pacientes obesos, né? Com IMC maior de 30 ou com sobrepeso, se eu não me engano, e algum efeito colateral, enfim, algum fator de risco, perdão, tá? Ela foi suspensa pela Anvisa, está suspensa em vários outros países, tá? Pelo aumento de chance de eventos cardiovasculares, por aumento da PA, por aumento da frequência cardíaca, aumento de chance de eventos de acidentes vasculares cerebrais, né? E tem toda uma questão de um cuidado, a Anvisa proibiu, as pessoas têm muito medo em função dessas questões, os médicos também. Porém, eu acho que eu tenho viés de estar falando aqui como psiquiatra, né? Quando bem indicado para esse grupo de pacientes, falando a grosso modo, se o paciente não tiver múltiplos fatores de riscos, não for um paciente bombardeado, sérios problemas, não vejo maiores problemas. Não cheguei a ver maiores complicações em função do uso da sibutramina, que às vezes, convenhamos, é prescrito de uma forma bem irregular, bem displicente por alguns colegas, meramente, né, nesses quesitos, tá? Agora, uma coisa que tem acontecido quase sistematicamente, assim, com todos os médicos, e eu acabei de ler a bula, reli de novo o termo de consentimento, os cuidados, os critérios, blá 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 blá. Sim, a gente
tem que realmente ter esse cuidado, mas o que eu tenho visto, e é sério, e um problema muito mais importante do que esses, é a questão dos sintomas psiquiátricos. A má utilização desse medicamento, que é um medicamento que age em serotonina, age em dopamina, em noradrenalina, é um antidepressivo, entende? E quem conhece dessas medicações, não sei, né? Eu acho que o psiquiatra acho que tem um pouquinho mais de conhecimento, né, sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco, atentar um pouco mais sobre essas questões, tá? Quando a gente vai prescrever essa medicação. Em primeiro lugar, tá? É prescrita a medicação em muitos pacientes, tá? Com transtornos ansiosos. Por esse desbalanceamento do nível de recaptação de dopamina em relação à serotonina, ela pode piorar a ansiedade. Paciente impulsivo pode piorar a impulsividade. A impulsividade em termos de agressividade pode deixar a pessoa mais agressiva. Agora, o pior, que eu já vi muitas vezes, tá, é o paciente fazer com traços de transtorno bipolar, fazer franca virada maníaca, mesmo alucinações, dissociações, enfim, diversos sintomas dessa ordem, e fazendo uma cacaca bem grande, assim. Então, se preocupa muito na questão de forçar o coração, por ele aumentar a frequência cardíaca, aumentar a PA, mas está sendo esquecido o fato que quando ele mal prescrito, né, é uma medicação ótima, eu considero uma medicação legal no arsenal terapêutico para essas questões, mas quando mal prescrito, tá, ele pode sobrecarregar e muito o cérebro, entende? Fazendo com o pensamento acelere, que a pessoa tenha alucinações, que a pessoa passe a não dormir mais, podendo complicar situações de pacientes que têm história de bulimia, anorexia, entende? Então é uma medicação que a gente tem que ter esse cuidado, tá? Fiquem até o fim do vídeo, eu vou explicar mais coisas interessantes sobre ela, tá? Como é que funciona, tá? Ela inibe a noradrenalina, principalmente a noradrenalina, inibe o apetite, tá? Então tu vai sentir menos fome com a inibição da recaptação da noradrenalina. A dopamina, sendo bloqueada pela sibutramina, vai mexer mais com a questão hedônica da comida, né? Com uma sensação de prazer, tu não vai sentir mais tanto e tu vai ter uma saciedade mais rápida, tá? Isso a noradrenalina pode fazer também, tá? E principalmente através desses dois fatores, tá? E tem um terceiro fator, tá? Que eu careço um pouco de maiores informações, porque alguns materiais em tempos mais anteriores que eu tinha lido, esse seria o principal ação da sibutramina, tá? E outras pessoas, já vi especialistas falando que esse efeito seria secundário, mesmo terciário, que é o aumento do metabolismo basal que a sibutramina pode causar, o efeito termogênico, né, digamos assim, para usar o termo do pessoal de academia, né? E tal qual a cafeína, enfim, outras substâncias desse tipo estimulantes podem causar, né? Então, eu acredito que não é tão pequeno essa questão da perda de ponderal por uma maior taxa metabólica, né? Porque pensando bem, ela vai ficar em torno de quase todo dia, em torno de 16 horas agindo, aumentando a frequência cardíaca, mantendo a PA mais alta, aumentando o tônus do teu sistema simpático. Eu acredito que isso
não é irrisório na questão de gasto calórico, gasto energético e com isso a perda ponderal, tá? Eu acho que não é tão secundário, terciário assim, tá? Mas é inegável também o efeito na questão de diminuição de ingesta, né? Que ela proporciona, né? Ela pode ser utilizada até 2 anos, o que eu acho um exagero, enfim. É uma medicação que tem que ser abordada junto com mudança de estilo de vida, né? Com exercício, com mudança de hábitos, e uma medicação que pode ser auxiliadora no processo de perda ponderal, enquanto a pessoa ainda não definiu, não se educou, não fez uma educação alimentar, não mudou o estilo de vida em relação aos exercícios físicos, então ela pode ser auxiliar nesses quesitos, né? Então, eu lendo a bula dela, vejo uma preocupação bastante grande com hemorragias, enfim, em negrito, por ser um antidepressivo, tá? Muito pouco falando a respeito da piora da ansiedade, da piora de um transtorno, ou mesmo do desencadeamento de um transtorno bipolar que estava ali quietinho, sabe? Então eu acho que ela é muito mal utilizada, tá? E diz aqui também que ela é contraindicada em pacientes que usam outros medicamentos psiquiátricos. Eu discordo disso, tá? Careço de estudos, né? Mas se a gente usar a plausibilidade, a lógica biológica, enfim, e também ver o uso off-label dele, ele pode ser uma medicação que pode funcionar bem a partir do uso justamente de outras medicações psiquiátricas, entende? Então, um paciente ansioso com uma ansiedade bem manejada pode ter o auxílio por um tempo da sibutramina, com uma medicação serotoninérgica, então com uma pegada mais serotoninérgica no combo todo. Um paciente, por exemplo, que está fazendo uso de sibutramina e ficou agressivo, impulsivo, enfim, pode se beneficiar com o uso concomitante de topiramato, que pode diminuir também o peso por outra via de ação. A sibutramina tem que ser muito, até acredito que deva ser quase contraindicado em pacientes bipolares, né? Porque a gente sabe que tricíclicos, medicações duais, que mexem bastante em noradrenalina e dopamina, são craques em proporcionar uma virada maníaca, né? E pensando em questão de neuroprogressão e deterioramento do quadro da doença com o passar do tempo, a partir do número de crises que tu tem, eu acho que a gente tem que ter cuidado, tá? Mas por que eu falo da sibutramina, tá? A sibutramina, ele é um antidepressivo, tá? Ele não é descrito, não tem o uso como antidepressivo, não é descrito em nenhum livro que eu conheça. A sibutramina é descrito como uma medicação psiquiátrica, enfim. Porém, quando o bicho pega, adivinha onde esses pacientes vão parar, entende? Nesse sentido, e não são poucos, né? Eu acho que carece um pouco de falar sobre isso, sobre o uso dessa medicação, e muitas vezes muitos pacientes estão convictos no uso ou vão no vizinho, fazem o uso, compram de forma ilegal. A gente tem que saber isso mesmo para fazer uma orientação para esse paciente, fazer no sentido de fazer uma redução de danos, né? E não tornar isso um tabu, né? Dentro da medicina. Que mais que eu
poderia falar sobre ela, né? É uma medicação barata, muito barata, eu considero, né? Ela se recomenda usar de manhã, tá? O pico dela está em torno de 3 horas, tá? E a meia-vida de degradação dela é em torno de 16 horas, né? Então, tu já tem uma diminuição sensível durante a noite, né? Um efeito muito comum, colateral muito comum dele também é a insônia, né? Que pode ser bem prejudicial, né? Para os pacientes, né? E nem tudo é ruim nela, né? Até porque senão não ia ser tão utilizada e não faria sentido para os pacientes, né? Mas mesmo em termos acadêmicos, assim, a gente tem que considerar que está sendo cada vez mais estudado e visto o perfil inflamatório das doenças psiquiátricas, principalmente dos transtornos de humor, né? E esse perfil inflamatório aumenta conforme o peso, o sobrepeso ou a obesidade que o paciente tem, né? Então, tá tudo ligado entre as interleucinas, principalmente interleucina C, fator de necrose tumoral, a produção de BNF no sistema nervoso central, essa questão inflamatória, né? E a inflamação crônica de um paciente mais obeso e a menor resposta desses pacientes também em relação a certos tratamentos, né? Então, eu acho que, se bem utilizada, ela pode ser uma medicação, desde que trabalhado junto com o cardiologista, com o psiquiatra, com o endócrino, pode ser uma medicação, mais uma arma no arsenal terapêutico, não só na questão da obesidade, mas tudo que a obesidade pode indiretamente causar, né? Então era isso que eu teria para falar sobre essa medicação, tá bastante prescrita, procurada e que está causando muitos problemas psiquiátricos quando mal prescrita, né? Então, recado final, né? Se tem subjacente um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, esquece usar sibutramina sem o devido controle dessas condições, porque muito dificilmente tu vai ter uma resposta. Infelizmente é isso. Então, é um tratamento conjunto e, na minha opinião, humilde opinião, assim, 2 anos, considerar 2 anos o uso de sibutramina, eu acho um período bem grande, entende? É mais do que suficiente para o paciente ter aprendido, ser reeducado quanto à questão alimentar e exercícios físicos. Então, essa é a minha opinião que eu tenho sobre essa medicação. Não esquecendo que é um antidepressivo, e quem estuda sobre antidepressivos e sabe qual o efeitinho dele ali no sistema nervoso central, assim, os psiquiatras e neurologistas, assim, de uma maneira mais detalhada. Então era isso, né? Então, para quem tem interesse, mais vídeos de medicações assim dessa linha, se inscreve aí, eu dou uma notada aí que eu faço mais vídeos. É isso, pessoal, e boa noite.